Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o engenheiro Nicolas e você está no canal Escola de Engenharia. Nesse vídeo eu vou te ensinar como calcular a quantidade de tijolos que você vai precisar na sua obra. Então, como eu sei que esse conteúdo vai te ajudar, eu peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Então vamos lá! Aqui nós vamos utilizar o tijolo de 9 por 19 por 29. Mas se na sua obra você for utilizar um tijolo com outras dimensões, basta adaptar essas medidas, mas o conceito do cálculo da quantidade de tijolos vai ser o mesmo. Então aqui eu tenho a fórmula que a gente vai utilizar. Aparentemente é uma fórmula complicada, mas na realidade ela é bem simples. Vamos entender. Esse n da fórmula vai ser o nosso número de tijolos. Esse 1 aqui em cima, ele pode ser alterado. Isso aqui, na verdade, é a área da parede. Só que essa fórmula foi feita para calcular ali a quantidade de tijolos para 1 metro quadrado de parede. Porque a partir daí a gente consegue multiplicar pela área da parede e encontrar o total. Só que aqui, se você já tiver a área da parede, por exemplo, você tem uma parede com 12 metros quadrados. Você pode colocar 12 aqui direto e você vai encontrar a quantidade de tijolos para essa parede. Mas vamos continuar aqui com 1 metro quadrado. Então aqui eu tenho B1 mais EH. O que é isso? B1 vai ser a nossa base horizontal. Então aqui, ó, se o meu tijolo está dessa maneira, ele vai ser assentado dessa maneira, a minha base horizontal vai ser aqui, ó, 29 centímetros. E esse EH é a espessura da minha argamassa. Então, se eu vou colocar a argamassa aqui, ó, na lateral, eu vou adicionar uma espessurazinha de argamassa. Então, vai ser o tamanho do tijolo mais a espessura de argamassa aqui na horizontal. Da mesma forma, o B2, só que vai ser na vertical. Então, na vertical aqui do tijolo, eu tenho 19 centímetros. Como eu vou colocar a argamassa na parte de baixo do tijolo, eu vou adicionar aqui essa espessura de argamassa, que vai ser o EV, a espessura vertical. Então, essa espessura, ela é recomendada que seja 1 centímetro. Por isso que o tijolo já é feito aqui, ó, com 19 por 9 por 29, porque a gente vai adicionar 1 centímetro de argamassa e vai ficar ali um número redondo, 20, 10 ou 30. Então, normalmente na fórmula a gente já coloca aqui 1 centímetro, mas pode ser que essa espessura de argamassa altere, tanto dependendo ali da execução, como também da experiência que você tem. Por exemplo, você já tem ali uma empresa funcionando há vários anos e você sabe que o seu pedreiro nunca consegue deixar 1 centímetro certinho, ele bota sempre 1,5 ou 2. E aí você vai ter que fazer o seu cálculo para essa espessura de argamassa que o seu pedreiro coloca, porque isso aqui não é uma coisa universal, certo? É uma coisa para dar uma noção. Claro que você tem a experiência também, que você pode aplicar. Se você não tem essa experiência, você vai usar a fórmula básica. Se não, você vai adequar para o que você já conhece. Então vamos continuar para a gente entender melhor. Aqui eu tenho um tijolo visto de lado, certo? No caso a gente está vendo essa face aqui do tijolo, e com isso eu tenho as seguintes medidas, 29 aqui e 19, é o que eu consigo visualizar. Então eu vou marcar aqui, ó, 29 na horizontal e 19 na vertical. 19 centímetros, 29 centímetros. Só que essa parte cinza aqui é a minha espessura de argamassa. Então, eu vou colocar 1 centímetro aqui e aqui vou colocar 1 centímetro também, certo? Então, basicamente é isso aqui que a gente vai utilizar na nossa fórmula. 29 mais 1, 19 mais 1, que dá 30 e 20. Só que, na nossa fórmula, lembra que eu falei que aqui em cima representa 1 metro quadrado ou então a área da sua parede completa. E se nós estamos trabalhando com metro aqui em cima, nós temos que trabalhar com metro em toda essa equação. Então, eu tenho que transformar isso aqui em metros, certo? Para isso, é bem simples, é só dividir por 100. Então, aqui eu teria 30 centímetros, vai ser 0,3 nessa parte, e 20 centímetros, 0,2. Então, basicamente, para o tijolo em pé, eu teria em 1 metro quadrado, a quantidade de tijolos seria 1 dividido por 0,3 vezes 0,2. A gente vai fazer esse cálculo já já, mas antes eu quero mostrar a vocês o tijolo deitado também. Em algumas situações é necessário ser utilizado. Então aqui eu tenho o tijolo deitado. Quando ele está nessa posição, a gente está vendo essa face aqui de cima. Então as medidas que eu consigo enxergar é essa de 29, da mesma forma, só que a outra medida é essa daqui, ó, de 9 centímetros.
Então, eu vou colocar aqui 29 e aqui 9 centímetros. Eu vou colocar centímetros também. E a nossa medida aqui da argamassa. 1 centímetro e aqui 1 centímetro. Então, para tijolo deitado, vai ser 1 dividido por 0,3, que é os 30 centímetros aqui de baixo, vezes 0,1, que são esses 10 centímetros aqui, certo? Então, vamos calcular aqui para a gente já ter uma noção para esse tamanho de tijolo, quantos a gente vai precisar em um metro quadrado. Então, N vai ser igual a 1 dividido por 0,3 vezes 0,2. Isso aqui vai dar igual a 16,66 tijolos por metro quadrado. E aqui da mesma forma, que vai mudar é a dimensão embaixo, então 1 dividido por 0,3 vezes 0,1, certo? Isso vai resultar em 33,33 tijolos por metro quadrado, certo? Então aqui seria basicamente isso. Para esse tamanho de tijolo, 16,66 tijolos por metro quadrado, em pé, e deitado, 33,33 tijolos por metro quadrado. Você pode arredondar, mas eu prefiro arredondar só no final do nosso cálculo, ou seja, depois que eu multiplicar isso aqui pela área da parede, que seria o próximo passo, certo? Sabendo a quantidade de tijolos por metro quadrado, é só multiplicar pela metragem quadrada da sua parede, certo? Então, para isso, eu vou fazer um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. E nós vamos fazer aqui uma parede de 4 metros de comprimento por 2,70 de pé direito, ou seja, a altura da parede. O que acontece? Como eu já tenho aqui essas quantidades, eu já calculei para tijolo em pé e tijolo deitado, eu só vou precisar calcular a área da parede, certo? Nesse caso, vamos fazer uma parede comum com tijolo em pé mesmo. Então, a área da parede ela vai ser 4 metros vezes 2,70. Certo? A maioria das paredes são retangulares, então é só a gente colocar base vezes a altura. Com isso, eu encontro 10,8 metros quadrados de parede. E para encontrar o número total de tijolos, é só multiplicar a área da parede, que é 10,8, vezes, no caso de tijolo em pé, 16,66. Isso vai me resultar 179,93 tijolos. Mas a gente não termina por aqui, porque essa quantidade aqui é a quantidade exata que você teria gasto de tijolos na sua parede pronta. Só que a gente sabe que existem desperdícios, certo? Tanto no transporte do fornecedor até a sua obra, ou até mesmo na obra, sempre vai quebrar algum tijolo ali, pelo menos um. Certo? Então, com isso, a gente multiplica por um percentual, certo? Isso é para adicionar uma quantidade de tijolos. Seria o percentual de perda. Então, normalmente esse percentual de perda, eu vou colocar aqui, PP, vai ser de 5 a 10%. Certo? Para quem não tem experiência com a mesma equipe de obra, é interessante que você adote 10%, porque você vai estar se garantindo, certo? Mas se você já tem uma equipe ali e você sabe que o pessoal desperdiça mais ou menos, você pode alterar esse percentual. Claro que se você tiver algum registro. Por exemplo, você já passou aí por várias obras com a mesma equipe e você tem as anotações, e nessas anotações você percebe que o pessoal só desperdiça ali de 2 a 3%. Então você pode tranquilamente colocar 3% de percentual de perda para adicionar, certo? Isso vai depender da experiência também. Quem não tem, eu aconselho que vá em 10%. Então, para isso, basta eu colocar aqui meu número total de tijolos mais o PP. Lembrando que esse mais aqui é só uma representação. Na realidade, para você adicionar um percentual, você precisa multiplicar. Então, eu vou ter aqui, ó, meu número total era 179,90
1,3. E para adicionar esses 10%, eu vou multiplicar por 1,1. Por que eu multiplico por 1,1? Porque esse 1 aqui, que é um inteiro, ele vai representar essa quantidade. E esse 1 aqui é o 0,1, que são os 10% dessa quantidade. Então, ele já vai me dar o resultado total, né? Normalmente, o pessoal só calcula 10% disso aqui e depois soma. Eu prefiro fazer assim porque ele já me dá o resultado direto. E esse resultado aqui é 197,92 tijolos. Como a gente não está preso, a gente pode arredondar isso aqui direto para 200 tijolos, que é um número redondo. Então, essa seria a quantidade de tijolos que a gente precisaria para essa parede. Então, basicamente é isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, não esqueça de marcar o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo. Muito obrigado!